coletiva dentro da reserva, em cima de copo Fala de água. pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Diário Cast, o podcast do Diário do Acre. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje nos estúdios da AME o Zé Filho. E aí, Zé, bem-vindo. Obrigado, Ronan. É um prazer estar aqui nesse seu programa e no podcast. É uma satisfação participar. É um prazer te receber aqui, Zé. E já pra gente começar, quem é Zé Filho? Eu conheço o Zé como empresário, produtor rural, mas e aí? Além disso, o que o Zé faz? O Zé Filho é um cidadão de bem, de 47 anos, pai de família, um sonhador, só que sonha e com fé em Deus executa, né? Não fica só no sonho. Tenho essa bênção. Tudo que entrei foi sempre para ajudar no coletivo, né? Nossos negócios pessoais, tanto logicamente me beneficia, mas beneficia muito mais a sociedade como um todo. E é nesse foco que a gente vem de uma família humilde, mais tradicional de Tarauacá, né? Somos da família do ex-governador Nabor Júnior, né? Que é da minha cidade de Tarauacá. E começamos humildemente, sendo funcionário de um empresário local, do seu Damasceno. Depois começamos a empreender pela atividade rural. Depois empreendi na área comercial, né, até chegar o momento hoje, com 47 anos, onde eu estou mais dedicado à questão sindical, associativismo, cooperativismo, filantropia, porque eu acredito assim, o Ronan, nós mesmos é que vamos mudar o nosso ambiente. Né? A nossa cidade não vai vir alguém de fora para mudar a realidade dela. Somos nós mesmos, pessoas de bem, com boas intenções, que vivemos nela, que conhecemos a realidade, é que vai melhorar a qualidade de vida para onde nós estamos inseridos. Perfeito, meu amigo. Zé, eu te conheci, eu acho que você estava no sindicato rural e vi um discurso teu na tribuna da LEAC, ali quando a gente estava fazendo a cobertura dos embargos. E eu sei que esse é um tema muito polêmico, mas o Diário fez a cobertura, daí já pra gente iniciar falando sobre as tensões que o agronegócio hoje vive no Acre, né? Hoje a gente está vendo uma situação bem tensa ali na reserva Chico Mendes por conta das ações do ICMBio, mas não é nada novo, né? O setor ele vem sendo de fato atacado há muito tempo, né? O produtor rural no Acre ele vive sempre com medo. Quando não é um embargo, é uma ação do ICMBio. Mas quero saber de ti, sobre esses embargos que houveram nos últimos anos, pra gente começar. Você lembrou num ponto polêmico, né? Aquela audiência onde nós se manifestamos, depois tivemos outras, tivemos lá em Manoel Urbano, onde deu mais de 1.000 pessoas num ginásio coberto, outros lá em Tarauacá, e aquilo ali resultou numa politicagem onde nos perseguiram, né? Porque no Acre nós não temos essa cultura da direita, do conservador, tá à frente de um sindicato. Sim. Isso era monopólio da esquerda. Eles chegaram no poder através disso. Só que eles usaram essa ferramenta, somente com viés político de poder. Na verdade, eles não usaram isso para melhorar a vida das pessoas. E é fácil provar. É poder pelo poder, né? Não, por que é fácil provar? Nenhum deles que hoje fala de agro, que hoje alisa cacho de café, galho de café, outro diz que está montando isso ou aquilo, nenhum deles foi para a cultura do extrativismo, que é o que eles pregavam. Sim. Né? Criaram reservas ilegalmente. Nossa reserva lá em Tarauacá, que é um dos motivos que eles me perseguiram. Você imagina um líder sindical defendendo sua classe ser preso. Sem roubar, sem matar, sem invadir propriedade de ninguém. Agora, defendendo ideias. Sim. Né? Mas hoje nós estamos numa inversão de valores. Então esse povo criou reserva, só se falava em Mitterrand, né? Esse povo da Florestaninha falava em Mitterrand, da francês, falava em ONG, falava tudo. Criaram uma sede de pegar recursos internacionais. Não conhecem a realidade de quem mora na ponta, dentro dessas reservas. A gente conhece, que eu convivo lá, tenho compadres, Sim. Né, de meus pais, os compadres, os filhos deles lá, e sem o principal, Ronan, sem a sua emancipação, sem o documento da sua terra. Agora você olha o político que criou tudo isso numa terra aberta, com escritura pública, deve ter até investimento na pecuária. Talvez tenha, mas escondido. Mas quem ele fadou ao extrativismo está vivendo na miséria. Tanto é que
Na nossa região, eu te afirmo com dados que 90% dos nossos produtores são Bolsa Família. Sim. Então daí já não precisa dizer mais nada. Não, sim, é uma total dependência, né? Total dependência. Mas isso aí é um sistema político interessante para eles, porque unifica baixa escolaridade com necessidade para que eles resolvam algumas coisas e aquela pessoa fique naquele sistema de dependência. Mas nós temos um trabalho importantíssimo, que é o que a gente acredita, onde nós não damos o peixe, mas nós damos a vara. Assistência técnica, conhecimento, busca de novas culturas, para poder resolver a liberdade, que eu acredito que a maior liberdade do homem é econômica. Sim, Né? sim. E esses embargos lá de Chapuri, olha a tragédia. Que país é esse, meu irmão? Tem hora que a gente olha, estamos anestesiados. Os vídeos são estarrecedores, né? O cara, mas é porque chegou no dia. Não importa, não tem justificativa tomar patrimônio de ninguém. Num país onde os nossos aposentados foram roubados, passando 1 ano e meio denunciando, e ainda não tem ninguém preso. E não é roubo de milhões, não, é roubo de bilhões. E a canetada de quem veio, a pessoa não conhece a realidade, né? Nunca pisou no ramal. E o pior. Tá no ar-condicionado lá em Brasília. Não, e o pior, Ronan, porque isso aí, tudo foi consequência de quê? Quando foi extinto a cobrança compulsória para sindicatos. Sim. Né? Então deixou de ser obrigado. O que eles fizeram? Vai lá ver quais são as entidades que estão lá envolvidas. Sim. As ditas que protegem os trabalhadores, né? Porque vinculado à CONTAG, inclusive tem muita denúncia da CONTAG lá dentro. Sim. Né? Então, suja os pés e as mãos com desvio, pior do que um assalto, porque no assalto o cara ainda chega para dizer é assalto. Lá não deram nem o nome assalto, disseram. Só meteram a mão. Então, assim, aí você vê uma tragédia acontecendo em Chapuri, pais de família, a vida inteira trabalhando, se criaram reservas. A de Tarauacá foi criada no churrasco. No churrasco, pô. Sabe? Absurdo. Juntou os líderes presidentes de associação, na época eles no poder, eu chamo de aloprados. Pegaram, mandaram dinheiro para a associação, onde elas ficaram depois inadimplentes, povo sem conhecimento. Na hora ali com dinheiro, tudo bom, numa bebida, num churrasco, numa carne, assinaram lá, estão lá todos com PRODES, estão lá todos sem documentação, seus filhos não têm direito a nada, porque não existe porceiro do Estado, né? E ainda tem assim, ó, é lei, a reserva é lei. Agora, cabe ao nosso setor o que eu falo. O que é que eu falo? Justamente focar e eleger, nós temos uma oportunidade imensa, Ron. Sim. Que é ano que vem eleger representantes da nossa categoria, da nossa classe, que tenha compromisso de resgatar o Parque de Exposições de Rio Branco para que seja um parque de exposições onde volte a ter o leilão de touros PO, que é a evolução genética do Estado. E além das festas, né, de fato ter negócios. Nós temos a Rondônia Rural Show aqui ao lado, nós temos muito que copiar a Rondônia. Nós temos que voltar a ter dentro das nossas atividades, né, feiras que sejam voltadas a gerar emprego. Nosso estado não pode continuar sendo fábrica de mão de obra para Santa Catarina e Paraíba, meu irmão. E o pior, é a nossa melhor mão de obra que vai embora. De fato, a fuga de... Né? Você tá de parabéns, tá na trincheira aqui no Acre, né? Porque com certeza já teve até convites. Não, eu tive uma temporada fora também. Mas ainda bem que você voltou, né? Tá contribuindo com o nosso estado. Sim. Porque lá fora é agradável, que a gente busca desenvolvimento, oportunidade, tem tudo. É progresso, né? Sim. Mas falando em geração de riqueza, eu fico muito feliz quando eu vejo anúncios como o que houve da BMG Foods, né? Lá em Tarauacá, frigorífico foi arrendado. E quantos empregos vão ser gerados ali? Hoje lá tem 170 empregos já assinados a carteira, né? Tem um plano de expansão. Deus nos abençoou em construir aquela indústria, sempre acreditando no progresso. Eu sempre falo, aquela região de Tarauacá, com todo, não querendo me sobressair nada, Sim. mas nós investimos em Tarauacá e região mais do que qualquer governo de estado. Sim. Porque nós investimos numa indústria. Há muito tempo, nós não temos política de produção. Então nós, em 2018,
trouxemos 300 touro PO para vender, igual a Gazin vende um sofá, uma televisão, um liquidificador, parcelado. Vai lá ver a evolução genética que causou no nosso rebanho. Resgatamos uma feira histórica, estamos indo para a 3ª edição, né? Aproveitamos aqui para convidar todo mundo a participar aí do que está nos acompanhando, do dia 25 ao dia 28 de setembro, lá em Tarauacá, onde nós agora se unimos com a prefeitura para fazer um evento maior, onde toda a população vai usufruir de um entretenimento com negócio. Com negócio, isso é importante. Nós fizemos agora, há 1 mês e meio atrás, uma feira de agricultura familiar, Ronan, só para você ter ideia, 2 dias de negócio, vendemos 54 touros PO e ficou 20 reservados já de venda para a feira. A nossa meta esse ano na feira é trazer 100 touros PO. Fora animais, carneiros, cabritos, equinos, sabe? E também o empreendedor local, tanto da economia solidária, como do artesanato, como o médio, o maior, as lojas agropecuárias. É uma feira de negócio que abrange toda a sociedade. Que legal. E fomenta o setor, né? Sem dúvida. Zé, tem um outro assunto aqui, ainda nesse tema do agronegócio, que é a pauta do boi. Eu vi sua opinião há algumas semanas e eu queria que você comentasse a respeito o que foi que aconteceu. Vi que teve uma tensão aí bem pesada no setor. Aliás, o setor, essa última temporada aí tá bem polêmico. Tá. Ronan, é assim, nós produtores somos muito focados no trabalho e a gente deixa de olhar pro horizonte. Porque a gente é muito imediatista, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sempre o trabalho não para. Né? E isso nos leva a uma falta de respirar, de analisar o futuro. Né? E você observa. Eu vou te dar o exemplo, começando da reserva. Os produtores que estão lá, aí reclamam do IBAMA, do ICMBio, reclamam até do Ministério Público, mas isso aí é só um ponto de desabafo. Sim. Aí quando você olha o contrassenso do que quando eu falo que o produtor não olha para frente. Representantes na Assembleia Legislativa que fizeram as leis que existem para que o Ministério Público, o IBAMA e o ICMBio estejam lá fazendo as arbitrariedades. E esse produtor ainda votando neles. Sim. Porque só tem uma maneira de mudar. Pelo voto. Pelo voto. Né? Nós temos aí senador, ou gente querendo ser senador, aliás, que foi quem criou todo esse sistema, né? Hoje agarrado com o pé de café, mas as leis que ele criou estão lá, é quem ferrou a vida daquele povo. A mesma coisa sobre a pauta do bezerro. O Acre tem a melhor carne do Brasil. É uma carne, o melhor couro, né? Nós não temos bernes, a pasto, sabe? Então, qual que é a oportunidade? Nós não temos uma política de produção. Por não termos a política de produção, nós temos um setor travando disputa com o outro. E onde não sai vitorioso. Nenhum. Não existe um Estado que vá priorizar somente o bezerro. Por quê? Porque ele vai dispensar a arrecadação da indústria, que inclusive é o maior setor do Acre. Com certeza, né? Não existe. O maior... O pessoal os aloprados da Floresta Andina falava que a madeira a árvore em pé era a revolução. Nós nem temos crédito carbono, nem tem madeireira funcionando. Sim. Que traga divisa. Quem é que traz divisa hoje? O maior exportador é uma planta frigorífica aqui do Quinari, que exporta para os países árabes, lá para o Irã, para aquele canto lá, que é aqui o Frigomarca. Sim. É o maior exportador do Acre, uma indústria. Né? Agora, o que acontece? Eu também entendo, como produtor, que o Acre teve 2 momentos. Por isso que eu fui para o embate com o nosso amigo Pereira, ao qual eu respeito. Sim. Mas assim, só que ele não tem aquelas credenciais que ele pregava na fala dele. Por que ele não tem? E é o que eu falei no grupo, que eu não sou homem de ficar em cima de muro, eu tenho posições. Isso. Né? Então por que ele não tem? Porque quando ele foi secretário da Fazenda, quem lembrar um pouco lá atrás, vai lembrar que foi quando morreu o bezerro no Acre, vendido a R$300 ou não, e ninguém comprava. Porque qual que era a ideia do governo na época dele? Só tinha 2 plantas frigoríficas abatendo, nenhuma desossando, somente abatendo em carcaça, ou seja, só commodity, não agrega valor ao pecuarista. Elas 2 abatendo, sobra de boi, pauta nas nuvens. Por quê? Porque a ideia do governo dele era o quê? Carne barata às custas do pecuarista. Então sobra boi para os frigoríficos, escala de 6 meses,
escala de 6 meses, como tinha, bezerra R$3 para a população comprar carne barata, matando o setor. Sim. Então esse é o momento que ele participou. E ele, como secretário, tem a digital dele. Sim, Pauta sim. nas nuvens. Aí depois, político. As reservas estaduais têm a digital dele. Coisa que eu vi ele, inclusive, mas assim, Claro. até parabenizo. Vi uma mudança de visão dele. Mas ao ponto dele se credenciar para falar aquilo lá, ele não tem essa credencial ainda. Por quê? Porque ele nunca defendeu isso quando teve poder. Sem poder falar, eu já falo. Fui injustiçado, inclusive, né? Então, assim, eu acho que se fosse um outro que já vem de outra história, aí tudo bem. Mas quem teve o poder criticando o que ele mesmo, criticando de alguém, o que ele não fez, eu acho que fica incoerente. Então foi nesse sentido. Mas o que é que eu falo em relação ao Horizonte? Nós temos a oportunidade, inclusive eu faço parte do Fórum de Desenvolvimento, grupo de trabalho lá, e a propositura foi nossa. Tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. O nosso ciclo pecuário é um ciclo que vem da cria, da recria, da engorda para a indústria. É um elo, né? Até chegar no consumidor, no distribuidor, nas gôndolas e tal. Então é um elo. O próprio ciclo é um elo. Um depende do outro, né? Às vezes o pecuarista faz o ciclo completo. Ele mesmo tem um elo dentro. Às vezes ele é só cria, às vezes ele é só recria, outro só engorda. Então assim, isso é um elo. Como é que nós vamos ficar se degladiando? O bezerro, o produtor de bezerro tem que sobreviver. A indústria é indispensável, tem que sobreviver. E nós ficar... Agora, por que acontece isso? Porque nós ainda não vimos o resultado desse novo momento. Eu entendo isso, porque lá atrás nós tínhamos 2 indústrias, inclusive um certo monopólio, pagando o aluguel de outra indústria para estar fechada. Qual que é o momento hoje, Ronan? Por que eu defendo esse equilíbrio? O momento hoje, nós temos 4 indústrias cifadas no Acre, Sim. 3 em operação. Das 3, uma desossando, é a maior exportadora do Acre, que é o Frigomarca, lá do Quinari. O Frigonosso do Murilo se preparando, com um investimento de 20 milhões para fazer uma desossa, inclusive tentando exportar para a China, e se Deus quiser vai conseguir, né? A JBS eu não sei se tem plano de fazer uma desossa. Nós lá em Tarauacá, o BMG Foods, inaugurando, era para ter funcionado dia 5, teve uns apontamentos do CIF, vai liberar mediante resolver lá os apontamentos, até o final do mês roda, né? Já vai abater, começar com 100 bois para treinar a equipe e tal, e vai evoluindo até 300, já com plano de expansão de fazer uma desossa, de chegar a 560 boi. Então é outro cenário. Sim. Temos a minha amiga Ellen, do frigorífico Boi Bom, que acabou de tirar um CISB. Ela só não pode exportar para outro país, mas para qualquer estado ela pode matar em Acrelândia e levar para a boca do Acre, pode levar para o Rio Grande do Sul. Então, assim, é um novo momento. Novo momento. É um novo momento. E esse produtor ainda não viu esse novo momento financeiramente da porteira para dentro, em ganho para ele. Mas ele vai ver. Agora, o nosso grande objetivo é o quê? É o equilíbrio. O que foi nossa propositura? A indústria vai absorver 700 mil boi ano? Preserva seus 700 mil boi. A produção é 1.200.000? Nós temos 500 mil boi. Deixa uma taxa lá de 10% e o resto. Então a pauta ela é o quê? É um regulador de um estoque, né? Ela é um regulador de estoque. Ela não é para quebrar o cara do bezerro. Tanto é que o que aumentou a pauta para 1.600, aumentou 30 e poucos reais, não alterou nada. Continua saindo. Agora, foi excelente a ideia da federação, com todos que se reuniram, doutor Júlio Valentim, porque apresenta números. E nós estamos saindo a minha atividade, sem um bezerro não existe o boi. Nós estamos indo para um número, para um dado. A partir do momento que nós temos o dado, aí nós vamos fazer a análise em cima desses dados e o equilíbrio. Protege a indústria, protege o emprego, protege a arrecadação, protege o desenvolvimento no estado já que as pessoas fogem para outro estado atrás de emprego. Imagina nós fecharmos as indústrias. Não tem lógica. Então, assim, e protege o bezerro. Então, esse equilíbrio, graças a Deus, na nossa propositura foi aprovado e está sendo hoje um grupo de monitoramento. Inclusive, ontem teve uma reunião e estamos monitorando o que saiu. Por exemplo, mesmo com a pauta, saiu mais, elevado um pouco mais, saiu mais nesse mês do que o ano passado, com a pauta mais baixa. Então, assim,
Não interferiu. E nós estamos acompanhando. Mas o grande foco, Ronan, num segundo momento, é o quê? É as indústrias com essa competição, com mais concorrência. É o próprio livre mercado, né? Isso, né? E o livre mercado vai proporcionar o quê? A indústria lá que vai desossar, bonificar o produtor por um boi de 2 anos, com 2 dentes, com a carne com marmoreio, criar uma marca especial do Acre. Aí era onde nós temos a grande oportunidade do governo entrar, criar uma marca, participar de feiras, levar o Acre nessa carne, nesse produto, para quê? Para agregar valor até chegar no produtor. Sim. Porque tem uma marca aí que não tem desossa. Aqui, ó, a JBS, para ser prático, ela não tem desossa no Acre. A JBS ela faz um trabalho que politicamente o governo já era para ter visto isso. Porque ele não pode obrigar a empresa a se instalar. Ele não pode obrigar, mas ela pode usar ferramentas de imposto, porque não é justo a JBS pegar uma carne como a nossa e levar bem ali em Rondônia, em Pimenta Bueno ou em Vilhena, empacotar e sair como Rondônia. Sim, sim. Entendeu? Agregando valor a Rondônia, se a carne é nossa. Aí lá em Rondônia ela bonifica com 10, 15, não sei quantos por cento a marca 1953. Quer dizer que os nossos bois que se adequam à marca 1953, qual é o produtor que ganhou essa bonificação? Né? Então isso é uma visão de governo que ele não olha para esse foco, né? Que a gente tem que ter, que é justamente o que é oportunidade. Nós estamos deixando de olhar para a oportunidade e estamos se arranhando igual gato dentro de um saco para sobreviver. Essa é a nossa visão. Mas no meio de tanto imbróglio no setor, Zé, você consegue enxergar o agronegócio ainda como o futuro do Acre? Porque quando a gente vê embargo, alta do boi, como você bem citou agora, e as ações do ICMBio agora na reserva Chico Mendes, o agro ainda é o futuro para o nosso estado? O agro é o futuro para o nosso estado, é só ver o que Rondônia é. Agora nós vamos ter que fazer o dever de casa, que nós não fizemos lá atrás. Primeiro criamos falsos ídolos. De uma tragédia criou-se uma tragédia maior. Qual é a tragédia? Da morte do Chico Mendes, que é uma tragédia, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Sim, a vida quem nos dá é Deus. É Ele que dá e Ele que tira. Então, independente do motivo, não se justifica. Mas só que essa tragédia está matando outras pessoas. Produtores com depressão, produtores se enforcando, produtores perdendo um trabalho de uma vida inteira. Então, os vídeos são muito tristes. Para reparar uma tragédia, outra vai pagar? Não. Nós temos que evoluir. E para nós evoluirmos, só vai ter um caminho. É via política. Colocar governador, deputado federal, senador. Tem senador calado aí que criou essas leis que quer voltar. Inclusive com alto índice de chance de voltar. Nós temos que olhar para isso. Deputados estaduais, olha a diferença do parlamento de Rondônia para o nosso. O mesmo encontro lá em Cujubim, sabe quem foi lá no encontro lá? Quem? O presidente da Assembleia. E sabe o que ele já chegou lá? Não foi, nós vamos ver isso e aquilo, não. Nós fizemos na Assembleia Legislativa a CPI para investigar a criação dessas reservas. Sim. Já pegou o fio descascado que elas foram criadas com o interesse de pegar recursos internacionais e satisfazer ONGs e, em cima de uma tragédia, para dar uma resposta à sociedade, né? Criaram outra tragédia. Sim. Porque não fizeram serviço de campo. Ali em Chapuri, propriedades grandes, onde que era para ser incluído na reserva de extrativista somente a área de floresta daquela propriedade, sem levantamento de campo, sem in loco, incluir a escritura inteira. E hoje, olha a tragédia que está. Então, um negócio que é feito a toque de caixa, um negócio que é feito sem diálogo, sem audiência pública, sem boa fé. Tarauacá se dá o luxo de 120 quilômetros de uma BR precária, terra do INCRA, para ser criada a reserva estadual. Mas o Zé Filho é contra a reserva. Pelo contrário, eu sou o que mais defendo. Só que eu defendo a reserva no lugar correto. Sim. Onde que nós vamos admitir uma reserva em beira de asfalto, Ronan? Se nós não temos ramal pissarrado, cascalhado. Tarauacá tem ramal que passa 8 anos para ser reaberto. Só burro anda. E às vezes nem o burro. Não, entendeu? Então assim, como que nós vamos aceitar? Né? Então, nós temos uma ferramenta, que é o que eu estou conclamando a esses produtores. Estou falando, eu sempre olho um pouco à frente, né? Para quê? Para que no voto vai ser o maior protesto. É no voto. Não dá mandato para quem criou reserva, não dá mandato para quem deixou sua digital lá, não dá mandato para quem apoia, não dá mandato para quem é omisso e dá mandato
para uma nova classe política, de pessoas com coragem, com determinação e com foco e compromisso na defesa de quem trabalha. Meu irmão, se nós não valorizarmos quem trabalha, quem empreende, nós vamos valorizar o quê? O crime. É uma das discussões que a gente tem aqui no Diário, a questão da regularização fundiária. A gente tem vários programas gravados. Dr. Valdir Peraza fez uma boa explanação aqui sobre a importância da regularização. E você, como homem do campo, eu vi que você também tem vários comentários sobre a regularização fundiária. Ela seria uma das alternativas para evitar parte desses conflitos? A única. Inclusive, você está de parabéns, doutor Valdir, acompanhei lá, vi, e é a única. Para você ver como nós estamos num sistema de favorecimento para interesses internacionais, esses prejudicados hoje nas nossas reservas, independente de ser extrativista, de ser federal ou estadual, né, como temos em todo o estado, todos vêm da onde? Vêm de um declínio da borracha. E por que teve o declínio da borracha? Fomos roubados pelos que criaram as ONGs, fazendo pressão para preservarmos, sendo o país que mais preserva. Para você ter ideia, Tarauacá tem 8% de área explorada, segundo município com o maior número de reserva indígena. Não era nem para ter ação de órgão ambiental. Nós tínhamos um direito de 50%, hoje só é 20%. Agora, o que acontece? Fizeram lei de crédito de carbono. Surgiu quando esses aloprados da Florestaninha falavam em RED+, criaram uma lei. E é isso que o nosso pequeno produtor, que o Acre é formado por 97% de pequenos e médios produtores, é isso que o nosso produtor tem que estar atento. Que esse pessoal não gosta de produtor. Eles usam como ferramenta de poder. Por quê? Porque se eles gostassem, teriam um plano de regularização fundiária para que esse ex-seringueiro, filho de ex-seringueiro, tivesse sua emancipação, que produtor sem terra não existe, Ronan. Sim. Sabe o que está acontecendo em Tarauacá? Justamente por esse desrespeito com esse ex-seringueiro. Os seringais, que lá é uma realidade diferente daqui, lá tem muita área ainda de reserva, né, de mata, e os seringais, muitos investidores de outros estados compraram. Aqueles grandes seringais, só que cheios de pequenos produtores. É o cara que cria a galinha, o porco, o gado, o carneiro, produz a farinha, a banana, sabe? É o que abastece o mercado municipal. Você chegar em Tarauacá, o lugar de mais movimento é o porto da cidade, que é o mercado municipal, Porto do Rio. Então, esses grandes seringais, e na BR também, foram vendidos para grupos de fora, crédito carbono. Sabe o que eles fazem? Em cima dessa cortina de fumaça ambiental, porque falar em meio ambiente sem preservar a vida, que é o maior ser que Deus criou, a sua imagem e semelhança, já mostra a cortina de fumaça. Sim. Que eu sempre digo. Então, assim, lá que a gente presenciou, proibindo de pescar no lago criado pela natureza, colocando câmera na mata para o cidadão não caçar, fazendo reuniões, tira foto, pega a assinatura de presença e ali leva para o órgão de controle, para o Ministério a comunidade quer fazer parte do crédito carbono. Agora, a coisa mais linda do que está escrito: vai ter flor que vai competir com a Holanda, vai ter flor que vai ter produção, vai ter escola, vai ter posto de saúde. Nada, meu irmão. Sabe o que tem, na verdade? Um saque aos direitos das populações tradicionais que nasceram, já estão na segunda e terceira geração, sem direito à posse, expulsando a toque de caixa, e o governo ainda contribuindo. Por quê? Nós tivemos um dia desse uma resolução do IDAF, que eu tenho o maior respeito e consideração pelo Chico Tum, mas nesse ponto sou totalmente divergente, porque isso interfere lá no nosso produtor. Nós tínhamos uma lei de criar, onde é um ato declaratório, a declaração de posse. Sim. Você ia no cartório. Chico Tum, justificando falta de estrutura do IDAF, que um cidadão fez um ponto lá de uma propriedade e deu no mar não sei quantos quilômetros. Não é culpa do produtor, não é culpa do mau elemento que fez isso. A obrigatoriedade de in loco é do IDAF, então já é uma falha do próprio órgão.
E o IDAF é um dos órgãos que mais tem dinheiro, justamente pela arrecadação do produtor. Então, se tem esse problema de pessoas faltando para trabalhar, faça um concurso, preencha o quadro. Sim. Mas não punir o produtor. Aí o que fizeram? Anularam, colocaram um ato lá, uma portaria, justificando isso e aquilo. Sabe quanto que custa fazer uma declaração de imposto lá no cartório de Tarauacá? Quase 20 mil. Entendeu? Então é isso que a nossa classe tem que entender, do pequeno ao médio ao grande. Se ela não se unir e não colocar alguém com conhecimento, independência e propósito para defendê-los, vai só piorar. Por quê? Porque o caminho que nós temos que fazer é o inverso. Qual é o caminho inverso? Atualizar as leis. Leis dos anos 80, leis da década de 60, não são de acordo com a realidade de hoje, Ronan. Em nenhum setor, muito mais no rural. Porque o rural tem a cortina de fumaça do ambiental. E quem é que polui? Anda em qualquer cidade do Acre. A cidade. Por que nossos postos de saúde não tem prefeito que dê conta de posto de saúde? Porque ele não consegue conter o índice de virose, de doença, com a cidade inteira a céu aberto, com o esgoto das fezes ali, pô, passando na frente do próprio posto de saúde. É impossível, é humanamente impossível. Não tem remédio que ele dê conta, não tem médico, não tem nada, sempre vai faltar. Porque é uma virose atrás da outra. Esquece um básico, né? Entendeu? Então, assim, e aí onde é que vai esse esgoto? Que não tem uma cidade do Acre que trata seu esgoto. Vai pro nosso... Lá em Tarauacá vai. A metade cai no porto de um lugar mais movimentado da cidade, que é o mercado municipal. E, infelizmente, Ronan, sabe qual é a cena que eu vejo lá? O esgoto cai a 100 metros da rampa do mercado, na parte de cima do rio, e as canoas descarregando, e o cabo pegando aquela água para fazer seu almoço no barco. Nossa, tá pescando ali também. Pescando, tomando banho. Esse é o meio ambiente. Aí não tem ninguém, não tem ONG, não tem nada. Sim. Então você vê, a vida não tem importância para esse povo. A outra metade, sabe, cai aonde? Você conhece a estrada até Cruzeiro, né? Sim. Aquela rotatória, quando passa a ponte de Tarauacá, se você pegar uma trena e medir 50 metros, você tá na beira de um lago, chama-se Lago da Intendência. Inclusive, esse lago, ele era na frente, ele é na frente da primeira área, que foi a primeira fazenda de Tarauacá, em 1907, chamada Fazenda São José. O seu José Higino de Souza, um piauiense, foi quem plantou gado lá na região. Na época, o gado... O lago era todo aberto, né? Sim. Hoje está todo cerrado, como a gente chama. É a metade do esgoto cai dentro dele. É um absurdo. Mas já entrando no nosso ritmo aqui de finalização, eu vejo que as suas falas elas vão bem na linha do que diz o Aldo Rebelo. E eu te pergunto qual o real interesse dessas ONGs internacionais aqui na Amazônia e por que elas prejudicam tanto o nosso desenvolvimento? De onde vem isso? Do interesse financeiro. E o interesse financeiro começa pelos apatriotas de nosso país. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui eleitor do Joy Viana em 94, quando morei em Rio Branco, estudando aqui do outro lado, no SERB. Sim. Fiz meu segundo ano de formação aqui no SERB. Passei um ano somente. Fui eleitor dele, eu achava o máximo. Prefeito Pegava jovem. Autógrafo e tudo? Não, eu não chegava, mas eu achava o máximo. Prefeito jovem, eu jovem, um cara jovem, andando no Mille, tinha um apartamento só, e os políticos antigos eram adjetivo de ladrão, era isso. E eu naquilo, eu digo, esse cara vai transformar o Acre. Mas na verdade eu me decepcionei. Muita gente até diz, pô Zé, mas por que tu é tão crítico? Porque esse povo, eles nos roubou uma confiança. E quando alguém te rouba a confiança, aquilo fica enraizado dentro de você. Por quê? Vamos pegar o Jorge Viana, que eu via como um exemplo de político, uma nova geração, que é o que nós temos que ser, Ronan. Nós temos que ser a diferença para a nossa sociedade. E uma geração tem que ser melhor que a outra. É obrigado. Nós estamos piores por causa disso. Você pega, vamos fazer duas analogias. Pega o patrimônio do Jorge, multimilionário. Usou da política para fazer patrimônio. Multimilionário. Aprovou pensão de governador estando no cargo, no segundo mandato dele, né? Então, assim,
Para entrar na Apex já foi quebrando uma regra. Então, assim, multimilionário usando privilégios do Estado. Esse Estado que não te dá regularização fundiária, que não reconhece populações tradicionais, sempre os interesses comerciais à frente. E começando pelo deles. Então, assim, multimilionário, ONGs, congressos, viagens, muita importância e tal. E quem ele defendia? O extrativista, tá como? É um produtor do Bolsa Família. Não tem um documento da sua terra. Não tem sua emancipação. Até para poder o meio ambiente usar o rigor da lei, é difícil. Porque não tem a parte jurídica. Ele não tem o comprometimento jurídico de dizer, não, você é o dono dessa área de terra aqui, você é responsável por isso. Não. Então, assim, nós vivemos no Amazônia, num momento de oportunidades financeiras disfarçadas de interesses políticos, onde quem sofre é o produtor. Tudo é em cima do produtor. Ele é usado cortina de fumaça, a cidade polui, mas é ele que paga o pato. Né? Tudo é interesses internacionais. Se a gente falar mais amplamente, vermos aqui no Amapá, Shell, Chevron, Total, todas explorando na Guiana, que dizem que vai ser o Catar da América do Sul. Sim. Né? Da América do Sul. Vai ser o novo oásis do petróleo lá. Todas as empresas multinacionais explorando o petróleo. Para nós explorarmos a nossa Foz do Amazonas, onde nunca a Petrobras deu um acidente de exploração. Quantos anos se passou para liberar? Só o estudo. E o mesmo poço sendo já explorado lá pelas multinacionais, que é a matriz de desenvolvimento do maior fundo soberano do mundo, que é o norueguês. Qual é? Exploração de petróleo. Mas é o maior doador para o fundo SOS Amazônia. Não é isso? Da ONG, né? É o maior doador. Para quê? Segura o Brasil para eles avançarem. E assim nós vamos pegando esses apatriotas. O Aldo é um grande nacionalista, como o nosso Dr. Enéas Carneiro era um grande nacionalista. E nessa cortina de fumaça ambiental, onde eles se preocupam com o clima, que a gente não sabe nem se isso é verdade, porque conforme estudiosos, quem mais interfere o clima são os mares, até pelo tamanho de área, né? Então, assim, usando, não que tenha que desmatar tudo, pelo contrário, mas que a gente tem que ir para dentro da realidade, não de uma falsa ideia onde beneficia França. Aí tu vai lá na África, países pobres, a França com seguranças explorando reserva de petróleo, né? A matriz energética da Alemanha é carvão mineral, depois da guerra da Ucrânia com a Rússia, porque cortou o gasoduto. Então é a maior fonte de matriz energética poluidora do mundo. A nossa matriz energética é a mais limpa do mundo. Né? Então, assim, nós, para sermos um país de primeiro mundo, não somos, justamente por esses apatriotas. Que agora todos ricos, todos com privilégios, com muita reunião, com muita viagem, com muita poluição do jato que eles andam, né? Com muitos congressos em ótimos hotéis, desconectado da realidade de quem mora na ponta, que nós conhecemos. Zé, obrigado pela conversa. Vamos divulgar aí nas nossas redes sociais e vamos aproveitar esse último momento para fazer o convite de novo pro pessoal de casa para Expo Tarauacá Rural Show. Quando vai ser, meu caro? 25 a 28 de setembro, Ronan. Te convido. A gente se compromete a montar uma estrutura para que você lá prestigie e também realize excelente trabalho. Você está de parabéns, um jovem aí empreendedor. Eu me orgulho de ver pessoas como você, porque vai ser através dessa mudança aí que nós vamos evoluir nosso estado. E nós vamos lá, a terceira edição. Aproveito para convidar toda a população acreana, quem acompanha aqui no seu podcast, e também dizer que lá é oportunidade de negócio. Lá nós temos uma feira que começa às 9 da manhã e encerra 3 da manhã. Quando é 9 horas da noite, começa um rodeio e depois tem um show, porque para nós a prioridade é mover a economia, é gerar emprego.
tá? É trazer melhoramento genético, é trazer conhecimento. Para você ter ideia, esse ano o nosso parque de exposição, através da emenda do senador Alan Henrique, nós vamos ter um viveiro de 700 mil mudas de café. Que legal. Tá? Onde nós vamos estar distribuindo para os nossos produtores. E o nosso parque de exposição é no terreno do IFAC. Então, já em primeira mão te dizer aqui que nessa parceria, eu agradeço o diretor Denis lá, nosso amigo e parceiro, nós vamos ter um parque de exposições dentro do terreno de uma escola, onde os alunos do curso de agricultura, agronegócio, terão aula prática durante o decorrer do Muito ano. bom. Tá? No manuseio do nosso viveiro, no plantio do café, lá mesmo, para que nós tenhamos um jardim clonal. Nossas mudas vão vir de Rondônia, todas certificadas, já de uma genética, né, de ponta, e nós darmos sequência lá, e através das nossas entidades, uma parceria, onde todos ganhamos. Agradeço aqui o diretor do IAPEM também, que numa sensibilidade, o 30 presos, com bom comportamento, que eles estão na frente do critério, vão ceder para a gente trabalhar no parque de exposição e qualificá-los para que essa união de entidades, com voluntários, que é o nosso caso, façamos uma feira que eleve nossa cidade, que traga negócio, desenvolvimento, que traga oportunidade para quem pegou um caminho errado pela falta de oportunidade, né? E através daquilo ali traga conhecimento para que o produtor de café esteja contratando a mão de obra, para que o aluno tenha aula prática, não fique só na teoria na escola, e assim a gente vai levando nossa cidade, movimentando nossa economia e colocando o Tarauacá no lugar que ela precisa. Tem que sair das notícias ruins e tem que criar um ambiente de negócio com notícias boas, que eu quero ter, eu trabalho assim, para que eu tenha o direito de criar meus netos em Tarauacá, sem eu ter que fugir da minha cidade. Entendeu? Em busca de tranquilidade. Eu quero ter a tranquilidade lá mesmo. Eu sou de lá, nasci lá, sabe? Então, é um papel que a gente faz, é um esforço, cada um faz um pouco, e a gente tendo esse momento de união, a união faz a força, com um pouco de sabedoria, olhando para frente com fé em Deus, nós vamos sim, através do agro, mudar a realidade da nossa cidade. Já está tendo feira em várias cidades e a nossa federação apoiando, e nós vamos ter novos momentos, novos ambientes, e isso tudo vai proporcionar um desenvolvimento para o nosso estado num todo. Zé, obrigado pela visita. Agradecer também ao pessoal de casa que nos acompanhou aqui até o final. Agradecimentos aqui também à turma da AME, que estão aqui nos bastidores. Obrigado, pessoal, e até a próxima.